Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres com o Senhor, levante a mão e diga graças a Deus. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, oramos em Tua presença mais um instante, Senhor, dando início oficialmente ao culto da ceia do Senhor nesta noite. Pedimos-te, ó Pai, perdoa os nossos pecados, lava, Senhor amado, as nossas vestes com Teu puro e poderoso sangue, renova as nossas forças, renova-nos, Senhor amado, nesta noite, derrama do Teu poderoso Espírito Santo sobre cada um de nós, que possamos, meu Deus amado, nesta noite, abrir o nosso coração em Tua presença, abrir os nossos lábios em verdadeira adoração, Senhor, na beleza da Tua majestosa santidade. Convidamos que o Espírito Santo, aleluia, te faz presente em nosso meio, faz-te presente no ambiente, ó poderoso Consolador, alegra os nossos corações, nos impulsiona, Espírito Santo, aleluia, a dar o nosso melhor na presença daquele que nos amou primeiro, de quem nos salvou, de quem escreveu o nosso nome no livro da vida, de quem nos viu quando ninguém nos via, de quem nos quis quando ninguém nos queria, aleluia, Pai. Para a glória do Teu nome eu te peço, repreende, Senhor amado, das proximidades do templo, qualquer espírito de perseguição, qualquer espírito imundo, aleluia, que possa tentar se levantar para atrapalhar o nosso culto de ser apresentado ordeiro e verdadeiramente a Tua presença. Abençoa as crianças, abençoa a mocidade, abençoa os homens e mulheres, anciãos e anciãs. Usa nas Tuas mãos, Senhor amado, os cantores e adoradores. Fala conosco nesta noite. Estamos sedentos e precisando de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, ó Pai, e nos abençoa uma vez mais nesse lugar. Assim oramos te agradecendo, no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Quem pode, diga amém. Amém. Poder sentar, glória a Deus. E eu peço para você, dê uma salva de palmas aplaudindo e louvando ao Rei Jesus. Isso, glória a Deus. E eu passo aqui a direção do culto à diaconisa Lindal. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Hoje a ceia do Senhor para nós é motivo de alegria, porque nós vamos participar. Felizes somos nós que iremos participar. Então vamos abrir as oportunidades, irmandarem primeiro o louvor da harpa e logo em seguida a irmã Andressa está louvando. Vamos adorar, abrir nosso coração. Hoje é o dia da gente fazer uma análise da nossa vida. Aleluia! É maravilhoso Jesus. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Está adorando ao Senhor com a questão número 39. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia! Oh, maravilha, meu Deus. Amém? Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Hino 304 da harpa cristã. Glória a Deus. Bendito é o nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padecendo. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei. Com alegria amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei. Com alegria amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. Toda a igreja. A face adorada de Jesus verei. Glória a Deus. Com alegria amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas torcem luz, quase a perecer. Glória a Deus. Meu piloto é Jesus. Glória a Deus. Pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Glória a Deus. Com alegria amada, no céu estarei. Glória a Deus. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Diácono Tiago,
Vamos adorar, irmãos, enquanto você dá glória para Senhor, a vitória chega. Porque nós estamos aqui hoje no culto de Santa Ceia. O culto pelo sacrifício que Jesus fez por nós. É maravilhoso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a Maria Igreja da Paz do Senhor. Amém? Amém. Queridos irmãos, por de pé, a gente lê a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tu és bondoso e maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Convido os irmãos a João capítulo 6, do versículo 50 ao 58. Amém? Oh, João 6, aleluia. Versículo 50 ao 58. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Aleluia, Muito alegria para nós estarmos aqui cultuando o nosso Deus. Todo culto é motivo de alegria, mas hoje é um especial, né? Celebramos o sacrifício de Cristo na cruz por todos nós, quando Ele derramou seu sangue, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Amém. João, capítulo 6, do versículo 50 ao 58. Vamos ler alternadamente, eu leio um versículo, os irmãos leem outro, Amém. como de costume, como está escrito, esperai-nos um pelos outros. Né? Glória a Deus. Amém? Amém. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Todos. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso que mãos faz, e comer ou não comer. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia. Aqui é a promessa de nosso Jesus. Maravilha, Jesus. Oremos, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos por essa palavra, Senhor. Senhor, continua, Senhor, a falar conosco, continua, Senhor, a falar nos hinos que serão entoados, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter permitido que Teu Filho morresse na cruz por mim e por todos nós. Eu te dou graças por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, um salve com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Maravilha. Fique de pé. Glória a Pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Procure aí a carta aos Hebreus, Novo Testamento. Aos Hebreus. Aleluia. Glória a Deus. Aos Hebreus, Aleluia, Deus. capítulo de número 4. Glória a Deus. Antes de ler a palavra, pedir para dois irmãos, por favor, baixa essa mesa aqui. Dois varões e abençoados, em nome de Jesus. Pega aqui. Isso. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Para que essa igreja procure aí. Aos Hebreus. Já pode colocar aqui no centro, bem no meio. Isso. Tá bom. Glória a Deus. Puxe mais para o seu lado, irmão. Mais um pouco. Bom, ok. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aos Hebreus,
capítulo de número 4. Aquele que achou, diga amém. Amém. Versículo de número 14. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que adentrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, Glória a Deus. porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E a igreja diz: graças a Deus. Podem sentar. Aleluia. Bendito é o nosso Salvador. Essa questão do sumo sacerdócio começou logo após Israel sair do Egito, alguns milênios atrás, muitos anos, aproximadamente aí 3.000 anos. É o tempo que está distante de nós, essa questão do surgimento do sumo sacerdote. E todo sumo sacerdote deveria ser da tribo ou da casa de um dos filhos de Israel, Jacó, da tribo de Levi. Mas não era uma pessoa, um varão qualquer da tribo de Levi. Tinha que ser diretamente da linhagem de Arão, o irmão de Moisés, que também era irmão de Miriam, filho de Anrão com sua esposa Joquebede. O primeiro a surgir da classe foi Arão. Depois de Arão surgiram muitos outros. E falando de sumo sacerdote, ele só exercia a sua função uma única vez na sua vida, um único dia do ano. Ele entrava no Santo dos Santos, por detrás do véu do templo, aonde atrás do véu, nesse cômodo, tinha a Arca da Aliança, o altar, o castiçal. Ali ele entrava depois de ter passado por um rigoroso treinamento e um rigoroso procedimento de purificação, pois também na lei está escrito que se entrasse no lugar santíssimo sem estar purificado de maneira indigna, cairia morto na mesma hora lá dentro. Não existe um único registro, lembre-se disso, não existe um único registro bíblico e histórico judaico de que um sumo sacerdote foi abatido ao entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Existe uma crendice que diz, por aí propaga-se ainda, que o sumo sacerdote entrava nesse lugar com uma corda amarrada à cintura. Isso é novo, isso surgiu na época medieval, tem pouco tempo que surgiu essa história, que é totalmente contrária à palavra. O sumo sacerdote eleito, apontado daquele ano, antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que tomar banho com uma água,
pura, limpa, suas vestes eram lavadas, purificadas. Ele abatia um animal, sobre aquele animal ele confessava todos os seus pecados. Ele levava aquele animal para fora do recinto. Ele passava por um rigoroso inspecionamento. Olhava-se tudo na vida dele. Fazia um sacrifício por ele e por toda a casa dele. E depois disso, ele era vestido, equipado com todas as peças da vestimenta do sumo sacerdote, e logo após ele entrava por detrás desse véu, que é uma cortina, e ali dentro ele ficava algum tempo, falando com Deus, orando a Deus, confessando os pecados da nação, pedindo a misericórdia de Deus para si, para sua casa, para todo o seu povo, para toda a nação de Israel. Ali ele tinha uma experiência única, real e verdadeira com a presença gloriosa do Deus vivo, pois está escrito que neste dia a glória de Deus descia sobre aquele cômodo onde estava o sumo sacerdote, e ela pousava em cima da arca da aliança, entre os dois querubins, a tampa da arca, chamada biblicamente de o propiciatório. Ali manifestava a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes o sumo sacerdote ouvia a voz de Deus falar com ele. E ao sair dali ele estava tomado, impregnado pela glória do Deus vivo Todo-Poderoso. E ele falava para a nação qual era a vontade de Deus naquele negócio, para aquele ano, naquele propósito. Terminou aquele dia, ele nunca mais voltava a exercer esta função. Porém, ele não deixava de ser sumo sacerdote. O sumo sacerdócio, naquela época, era vitalício. Uma vez sacerdote, até que esteja vivo, que finde o seu tempo de vida, é sumo sacerdote. Porém, nunca mais ele exercia tal ministério. Mas não perdia o título. Não perdi. Então, à luz da palavra de Deus, quando Jesus Cristo veio a esta terra, existia algumas dezenas de sumos sacerdotes vivos na terra, pois só deixaram, eu vou repetir, só deixaram de ser sumo sacerdote quando terminava o tempo de vida. Aí parou, acabou o sacerdócio. Deixaria de ser sumo sacerdócio, irmão, se ele resolvesse rasgar a roupa dele. Se ele rasgasse a roupa, a túnica dele, ele estava rasgando naquele momento o sumo sacerdócio. Quando Cristo veio, ele foi comparado com o sacerdócio da casa de Arão. Quando Cristo veio, ele foi comparado com o sacerdócio de um homem que existiu antes de Moisés, de Arão, antes de Jacó e os seus 12 filhos, antes até mesmo, aleluia, de Isaac, filho de Abraão, esse homem chamado Melquisedeque. Ele também foi um sacerdote do Deus Altíssimo, sem linhagem esse, diferente de Arão, que eu acabei de falar para vocês o nome de seu pai, e o nome do pai de sua tribo, Levi, o pai da tribo dos levitas, dos sacerdotes. Arão, o pai de Arão. Melquisedeque é diferente, ele não tem linhagem descrita, nem antes que ele, seu pai, seu avô, seu bisavô e daí por diante para trás, e nem há registro da sua linhagem, seu filho, seus netos, seus bisnetos, daí por diante. Daí o escritor de aos Hebreus comparar o sacerdócio do nosso Cristo
com o sumo sacerdócio de Melquisedeque. Não tem linhagem paterna, materna, antes ou depois, para a glória e louvor do nome do Deus Altíssimo. Jesus Cristo, quando veio, teve mãe, pois ele precisou de um ventre para ser gerado carnalmente, mas como filho de Maria, não teve pai. Aleluia. E como Deus que é no céu, ele tem pai, mas não tem mãe, porque Deus não precisa ser gerado na sua eternidade no ventre materno. Aleluia. Jesus Cristo é o sumo sacerdote por excelência. Para entendermos esta passagem de aos Hebreus 4, 14 ao 16, que lemos sobre o sacerdócio sumário de Cristo. O sacerdócio do sumo sacerdote, enquanto estivesse vivo, estava em vigência. Entenda o que o escritor aos Hebreus nos comunica através dessas palavras. Morreu, terminou. Findou o seu ministério. Cristo foi levado à cruz no Calvário. Ele foi o cordeiro. Ele foi o sacrifício. Olha o paralelo da casa de Arão com Jesus Cristo, o Altíssimo Salvador. Arão não teve ligação com outra casa. Eles tinham, os levitas tinham que casar entre si, na mesma tribo. Jesus Cristo foi e é o sumo sacerdócio, aleluia, porém da casa de Judá, da linhagem do rei Davi, pois Deus havia prometido a Davi que dele nasceria, que dele viria um da sua prole, que sentaria no seu trono e que reinaria para toda a eternidade, aleluia. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Rei soberano, o eterno incomparável, o soberano inigualável, o todo-poderoso, o que foi, o que é, aquele que reina e dura para toda a eternidade. Foi esse que Deus prometeu para Davi, que viria de seus lombos. E ele veio. E ele foi o cordeiro imaculado, sem mancha. Ele foi também, quando estava pendurado na cruz, o bode da expiação que confessa o pecado do mortal ser humano. Ele derramou seu sangue puro, sangue sem mancha, sangue que lava pecado de quem crê no seu sacrifício e o confessa como seu Salvador. O Cordeiro de Deus, torna a repetir, imaculado, foi abatido, foi açoitado, Aleluia, meu Deus. cuspido, Meu Deus. chutado, zombado, escarnecido, humilhado de uma forma severa, porque também Isaías vaticinara: o castigo sobre ele esteve, para que nós pudéssemos viver e receber a paz do Deus Altíssimo, do Deus Eterno. O castigo que nos traz a paz esteve sobre o Filho do Deus Altíssimo, o sumo sacerdote, que não imolou um animal, mas deu a sua própria vida, para que o mortal pecador tenha direito à imortalidade e também a não pecar mais na presença do soberano e eterno. Quando o sumo sacerdote dos dias de Jesus, naquela audiência, rasga as suas vestes, está escrito que um sumo sacerdote rasgou o seu manto, ali, sem saber, por estar irado, ele estava dizendo: a partir de agora, minha casa não pode mais exercer o sumo sacerdócio, porque em cena estava o propósito maravilhoso de Deus
Seu filho estava assumindo a frente, o comando do sumo sacerdócio a partir daquele momento, aleluia. Estava prestes a fazer o maior de todos os sacrifícios, para que todo aquele que nele crê tenha direito à vida eterna, pois ele não vai perecer, aleluia. Jesus dá o brado na cruz. Ele entrega, ele rende o seu espírito ao Pai, pois está escrito que ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele consuma, ele completa o ciclo do renovo do sumo sacerdócio. Ele conclui, ele dá o ponto final no ciclo do nasce cordeiro, prepara cordeiro limpo, sem mancha, pelagem branca durante um ano, e na Páscoa sacrifica. Ele está colocando um ponto final nesse ciclo, nesse rito carnal, e ele está sacrificando-se, aleluia, como o cordeiro pascual, o cordeiro vivo e imaculado de Deus, o cordeiro eterno, que jamais seu sacrifício há de passar, aleluia. Quem pode, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Ele é tirado no final da tarde da sexta-feira da cruz. Ele é sepultado no terceiro dia, no domingo pela manhã. Ele ressurge por conta própria, por seu poder, glória, por sua grandeza e autoridade, como primícia dos que ressuscitam dentre os mortos. Mas pastor, ele mesmo não ressuscitou algumas pessoas? O profeta Elias também não ressuscitou, Eliseu também não ressuscitou, sim, algumas pessoas, é verdade. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva do vilarejo de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro, sim, ressuscitou. Elias ressuscitou também o rapaz. Eliseu também ressuscitou. Mas todos que ressuscitaram cumpriram o seu tempo de vida nesta terra, morreram e foram sepultados, e os seus restos mortais viraram pó. Jesus é primícia porque foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia, pelo poder de Deus, por conta própria, ressuscitou e está vivo e reina para toda a eternidade. Ele é a primícia dos que ressuscitam para a glória e louvor do nome de Deus, para existir eternamente. Eternamente. E ele foi e é. Foi no tempo do passado, na nossa regra de conjugação. Mas é porque é Deus soberano e ele não se mede pelo tempo. Ele é o Pai da eternidade. Ele existe antes da fundação do mundo, antes de existir qualquer coisa, porque tudo que foi feito só pôde surgir e ser feito por intermédio dele, que é Deus soberano, como igual ao Pai e ao seu poderoso Espírito Santo, aleluia. Ele é o nosso sumo sacerdote, porque morreu e ressuscitou. E tem um negócio: aquele da época sumo sacerdote, rasgou a túnica e o ramelinho. Jesus não. Quando pegaram as roupas de Jesus, ninguém rasgou. Era uma roupa, era uma túnica totalmente diferente dos demais da época. Eles resolveram disputar em um jogo naquele momento, aqueles soldados, para ver quem arremataria a roupa do sumo sacerdócio desta igreja, Jesus Cristo. Suas roupas não foram rasgadas, porque o ministério salvífico de Cristo Jesus na cruz permanece e perdura já para os mortais nessa terra. Seus 2000 anos aproximadamente, e não sabemos quanto tempo na terra durará.
mas os salvos para sempre vai estar desfrutando do seu maravilhoso sacrifício do sumo sacerdote eterno, para a glória e louvor do nome do soberano Salvador. Jesus é o que morreu e ressuscitou. Por isso é que o escritor aqui diz: olha, vejam, temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que ele adentrou, alguma tradução diz, penetrou nos céus. Ele chama os seus leitores, dizendo: retenhamos, guardemos, escondamos firmemente a nossa confissão. Que confissão é essa? Que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e que temos direito, aleluia, a adentrar na presença do Santo dos Santos, do soberano e eterno, sabendo que o sacrifício de Jesus é quem nos justifica e purifica de todo o pecado. Ele diz mais: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Quem aqui não tem fraqueza, diga amém. Glória a Deus. Porém, um que, como nós, olha o que ele escreve, o que ele diz: nós temos um sumo sacerdote, um sumo sacerdote que foi como nós, carnal, vivo nesta terra, que em tudo foi tentado, mas ele não cedeu para ter pecado. Ele não pecou. Por isso é que a Bíblia o descreve como o Cordeiro Imaculado do Deus vivo. O sacrifício verdadeiro e puro, aleluia, que não cansa o Pai, porque os sacrifícios de touro e de bode e de pombos, Deus um dia disse: eu já estou por aqui com isso. Já estou entalado, já estou engasgado com tanto sangue e tanta carne de animal. E vocês não param de pecar. Peca e sacrifica, e daí a pouco peca de novo e sacrifica, aí peca de novo e sacrifica. E Deus diz: eu já estou por aqui com isso. Foi por isso que ele mandou o seu Cordeiro vivo, o seu Filho, porque ele tem alegria, ele tem prazer no seu Filho. E o sacrifício de Jesus não cansa a Deus. Olha a diferença. O Cordeiro vivo e imaculado de Deus não deixa Deus por aqui, ó. Eu já estou engasgado, eu tenho que estar lá, eu estou por aqui com esse sangue. Ele não faz isso, porque é o seu Filho amado. Ele mesmo deu testemunho: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer, tenho comprazido, tenho alegria. Aleluia. E é esse Filho que o escritor aos Hebreus diz: saiba que esse Filho de Deus é o sumo sacerdote eterno, que não cansa o Pai. E ele foi carnal, como todos nós aqui na terra, com uma diferença muito grande: ele não pecou, mesmo sendo proposto para ele todo o pecado que existe neste mundo. Ele disse: não posso, porque ele veio com um propósito: salvar o pecador, e pecador nenhum pode salvar outro pecador. E no sangue desse Cristo maravilhoso temos a liberdade de quê? Versículo 16: chegarmos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tem gente que, por qualquer coisa, abandona Cristo. Apesar que Cristo não abandona, mas o homem abandona Cristo. Simplesmente ele resolve que não quer mais. Eu tive um problema essa semana com a minha esposa. Eu fiquei com raiva, chateado, mais educadamente chateado com ela, com ele, com o esposo, a esposa, né? Eu não vou ceiar porque eu não sou digno. O apóstolo escreve dizendo: olha, o nosso sacrifício não foi como o dos homens, porque se o sumo sacerdócio fosse apanhado no erro, já era, acabou. O homem, na lei de Moisés, apanhado no erro,
Eu expliquei hoje de manhã na classe aqui dos discipulados. Foi pego, morreu. Matou porque quis, morre. Adulterou, morre. Com Cristo é diferente. Se crer no sacrifício dele, quebrantar o coração, se humilhar e buscar misericórdia, não há impedimento na vida de quem Jesus purifica e perdoa. Lembre-se disso. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele não passa, o sacrifício dele não passa, não tem que ser renovado anualmente. Por isso é que nós temos o privilégio de estarmos aqui nesta noite, para juntos cercarmos a mesa do Senhor e participarmos do partir do pão e do cálice do nosso Salvador Jesus, o seu sangue simbolizado no vinho natural. E nada pode nos tirar esse privilégio. É claro que esse nada, ele vem com uma ou outra restrição, dependendo da situação. Quem pode participar, pastor, da ceia de Cristo? Quem já aceitou Jesus confessando publicamente que Ele é o seu Salvador. Quem já desceu as águas batismais, e não estou falando do suposto batismo do catolicismo romano, quando criança, não é batismo. Porque criança não tem pecado, batismo é para remissão de pecado, e criança não tem pecado. E não existe batismo imprecatório, né? Se eu batizar alguém quando é menina, menininho, porque mais tarde vai começar a pecar e já está batizado. Não. O batismo das águas é para quem reconhece sua condição de pecador, de pecadora. Eu reconheço que eu sou um pecador, que eu sou um pobre, coitado e miserável na presença de Deus, e eu aceito que Jesus é o meu Salvador, e que Ele também disse: quem crer e for batizado, este sim será salvo. E é batizado confessando os seus pecados e nasce de novo do Espírito e das águas, para a glória e louvor do nome do Deus vivo. Esse tem direito já de estar participando. Quem aceitou Jesus, desceu as águas batismais e tem andado segundo o propósito da vontade de Deus, que está aqui. Toda a vontade de Deus para mim e para você está aqui. Glória a Deus. Na Bíblia Sagrada. Nossa igreja, em particular, o Novo Testamento. É claro que o Novo Testamento só pode existir por causa do Antigo, e o Antigo só vale por causa do Novo Testamento. Nós não temos outro livro de regra de fé na bendita e maravilhosa pessoa do nosso sumo sacerdote Jesus, além da Bíblia. Somente esse livro, nenhum outro escrito que circula por aí é regra de vida para um cristão. Não existe uma única outra revelação, palavra escrita nesse caso, que é o Evangelho de Jesus, exceto o que já temos. Esse daqui, o Novo Testamento, na sua totalidade, porque alguns já adulteraram o Novo Testamento, e o Antigo também já adulteraram a primeira aliança. Não é mais, está adulterado, perdeu seu valor. Agora, aqui está completa. Essa sim é regra de vida para todo cristão salvo, para todo homem que crê que Jesus Cristo é o Salvador e já entregou sua vida a Ele. Aleluia. Lembre-se disso. Eu tenho um livro aqui que foi uma revelação, descarta. Eu tenho aqui um manual que é a revelação do não sei de quê, foi passado não sei por quando, para quem, aonde, descarta. A revelação da palavra de Deus está aqui, ó. Bíblia, Novo Testamento em primeiro lugar, e também forma de conhecimento para entender o Novo Testamento, e porque aconteceu tudo com Jesus, a primeira aliança que conhecemos, o Antigo Testamento. Fique de pé. Descarte qualquer outra coisa. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: se viu um anjo do céu pregar um outro evangelho, ele disse até mesmo, até se nós mesmos, ele está dizendo, o meu colega de ministério Lucas, o outro amigo de ministério aqui Silas, se nós viermos a vocês outra vez e pregar um outro evangelho,
além deste que já estamos pregando para vocês, Paulo disse assim, ó, considere anátema, que é o que? Maldição. Maldição. É esse aqui. É esse aqui. Fora desse aqui é maldição. Quem entendeu, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então não dê ouvido a esse povo que inventou um novo evangelho de Jesus, que trouxe e carrega por aí uma nova Bíblia, uma nova declaração de fé de Jesus Cristo. Não, nós já temos, e isso foi dado por Cristo Jesus quando em vida esteve nessa terra, o evangelho dele. Mateus, Marcos, Lucas, João. Prossegue com a narração do ministério dos apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos. Apocalipse, João, o apóstolo de Jesus, o mesmo que escreveu o evangelho de Cristo Jesus, segundo João, ele também recebeu de Deus uma mensagem a ser escrita, que é o livro do Apocalipse. E o que Paulo escreveu, pastor, são explicações teológicas de como é a prática do evangelho de Jesus Cristo. E o que Pedro, Tiago escreveu, pastor, também, pois eles escreveram, Judas escreveu a mesma coisa. O que eles ouviram Jesus pregar, eles explicaram numa linguagem de época e chegou até nós para que possamos entender melhor o evangelho que Jesus pregou. Amém? Levante a tua mão, eu quero fazer uma oração junto com você. E logo depois eu passo a oportunidade ao diácono Rafael, que vai conduzir a ceia do Senhor nesta noite. Ore ao Senhor, peça misericórdia, peça perdão, peça para Jesus, aleluia, limpar um pouco mais a tua vida, o teu coração, a tua mente. Peça para Jesus te dar força, graça, restaurar a tua fé, a comunhão, aleluia. Pai, no nome de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, oramos ao Senhor em primeiro lugar, te agradecendo por ter enviado o teu Filho maravilhoso, Jesus, o teu unigênito Filho, aleluia, Deus eterno e soberano. Te agradecemos também, papai, porque o Senhor, além de nos dar teu Filho, ele foi sacrificado naquela cruz. E depois de 3 dias de sepultado, ele ressuscitou e está vivo e reina para sempre. Te agradecemos, Senhor, por teu sangue carnezinho derramado. Te agradecemos porque um dia o Senhor nos viu e nos chamou para te servir. Te agradecemos, ó Pai maravilhoso e poderoso, por esta noite aqui estarmos nesta tua casa. Te agradecemos também, Senhor, pela vida dos nossos irmãos e irmãs, de junto conosco em comunhão, aleluia. Já já estaremos participando do teu corpo, a tua carne e do cálice do teu sangue, o Novo Testamento. Oramos e agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Quantos podem, digo amém. Amém. Podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Então lembre-se, você está em comunhão, está servindo ao Senhor, andando segundo a palavra dele, praticando o evangelho dele. Tenha liberdade para, juntamente com esta congregação, participar, aleluia, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro vivo, o sumo sacerdote de Deus para a nossa vida. Diácono Rafael. Glória a Deus. Salve, amada igreja, o Senhor mais uma vez. Amém. Convido a amada igreja a se pôr de pé. Oh, maravilha. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 33. Amém? Eu vou ler, não alternadamente, vou ler, os irmãos acompanhar a leitura, amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alegria para mim, para todos os irmãos. Participando mais uma vez desse ato, simbólico. Porque Deus enviou seu Filho para morrer por mim e por você. Para que a gente estivesse aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, Pai, que está aqui, Senhor, simbolizando, Senhor, esse pão, simbolizando o teu corpo, meu Deus. Apresento a Ti, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, por mais essa graça que o Senhor nos concede, Pai. Senhor, te apresentamos neste momento, não é mais um pão normal, mas sim o teu corpo, Senhor, que será compartilhado com a tua igreja. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Está ouvindo da harpa? Amém. Glória a Deus. Peço que me ajudem, que eu não sou um bom cantor, mas para a honra e glória do Senhor, poder nós sentar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
Peço para os irmãos. Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém. Aleluia! Muito obrigado. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia! Graças te damos, Por mais uma oportunidade, Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada Obrigado, Senhor. Aleluia. Apresentação do. Vamos orar pelo vinho, que na verdade é o suco da uva, né? Que simboliza o sangue de Cristo. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te apresentamos aqui, Senhor, o cálice que simboliza, Senhor, o teu sangue, como símbolo, Senhor, da tua aliança conosco. Oh, aleluia. Obrigado, meu Deus. Recebe, Deus, santifica, Pai, a cada um de nós. É tudo que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um presentinho vem cear. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celeste maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a ser assim. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, este tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus, que a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode
em tua Jesus vencerás. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. O Senhor é bondoso e maravilhoso. Aleluia. Todos pegaram o cálice? Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado. Oh, muito obrigado. Oh, Senhor, aleluia. Graças a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor nos concede essa graça, Senhor. Deus, só o Senhor, Pai, para fazer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado. Fortalece a cada um de nós. Para que, Senhor, na próxima ceia estejamos aqui. Se o teu arrebatamento não acontecer, Senhor, a gente vai estar aqui, Senhor, mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Papai, por tudo. Senhor, glorificado e exaltado é o teu nome, meu Deus. Aleluia. Oh, Papai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças te damos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Deus prossiga abençoando a vida do diácono Rafael, sua família, no nome de Jesus. Se a igreja concorda, diga amém. O diácono Fábio não está conosco, nem ele, nem sua esposa, porque na sexta-feira agora, o mais novo membro da família dele chegou. Glória a Deus. Então ele que tem que estar lá junto com a esposa, dando toda assistência, todo cuidado, tá bom? Por isso a ausência dos nossos irmãos no culto da ceia desta noite. Quantos compreendem, diga amém. Vai chegar a minha vez também. Vai chegar a minha vez. Aleluia, glória a Deus. Já vai chegar. Esperei com paciência no Senhor. Ele se ligou para mim e ouviu, meu querido. Amém? Tá bom, né? Tá bom. Glória a Deus, aleluia. Vai ser 2. 2? Um de cada vez, né? Tem um pacote já. 2. Glória a Deus. Mas é assim, irmãos, eu desde a minha juventude eu já orava a Deus. Nem sonhava em conhecer a irmã Eva. Eu jovem. E eu sonhava, eu orava a Deus. Deus, quando o Senhor for me dar filhos, eu quero gêmeos. Quero um casal. E todas as vezes que Deus fala comigo, ou fala com minha esposa, Deus sempre fala a mesma coisa. Vai vir um casal, vai vir gêmeos. Amém, glória a Deus. As crianças, venham para o altar. Glória a Deus. 3 minutos nos separa das 20h30. Glória a Deus. Todas as crianças, venham para o altar. Venham receber a oração, orar juntamente com o pastor, juntamente com a igreja. E receber a oração, aleluia, desta igreja. Glória a Deus. Isso, venham para o altar. Aleluia. Mateus está aí, energia pura já também. E bom, ele gosta do altar, né? As crianças que gostam do altar para a glória de Deus. Aleluia. Eu vi o Daniel aí também, está animado. Aleluia. Isso, vem. Chega mais para frente, Moara. Uma taça, vem mais para frente. Glória a Deus. Vem, irmão Arthur. Glória a Bom. Deus, aleluia. E aí, irmão Mateus? O que tu quer? Quer vir para cá hoje. Mas eu sei o que ele quer. O que tu quer? Olha lá. Vamos orar?
Glória a Deus. Eu peço para que a igreja estenda as mãos aqui em direção ao altar e ore e profetize na vida dessas crianças. Domingo passado a gente teve um culto aqui, uma maravilha, né? Encantador. As crianças, Deus usando essas crianças. E no próximo culto, talvez seja uma dessas crianças que vai estar ministrando a palavra de Deus. Culto delas. Acho que é só junho ou julho, tem um outro culto de crianças. E vai ser uma criança aqui, o pregador, a pregadora. Amém? Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, te agradecemos nesse momento em que oramos, apresentando ao Senhor a vida de todas essas crianças. Não só das crianças, mas dos pais também. Para que venham ter sabedoria para ensinar a tua palavra, tua doutrina, a tua lei. Ensinar o teu caminho verdadeiro a essas crianças. Ilumina o coração deste pai, desta mãe, desta avó, deste avô, deste tio, desta tia, que serve ao Senhor, aleluia, para que eles possam ministrar de maneira correta e ordeira a tua palavra, a tua lei, a tua doutrina. Não deixe essas crianças serem seduzidas, ó Pai, por ações de demônios que são chamados de Exus mirins. Não deixe essas crianças serem perturbadas na madrugada. Esses espíritos malignos, Senhor, de pesadelos, de sonhos perturbadores, que caiam por terra. Qualquer ação do diabo contra essas crianças, oramos e repreendemos pelo poderoso nome de Jesus. Que elas vivam bem, em paz, que sejam educadas cada dia mais e obedientes, e que sejam crianças pacíficas. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, oramos e profetizamos. Quem recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Pronto. Agora vamos entregar a bênção das crianças. Aleluia. Cadê as irmãs? Primeiro as irmãzinhas Mirim. Glória a Deus. A Belinda. Aí. Aqui. Amanda, a outra pequena, a Mandinha. Aê. Pronto. Aí. Com a Tu. Também. Deus. Isso. Glória a Deus. Aí. Dormiu. Apagou. Glória a Deus. É 2? Rapaz, nós deu bandejinha certinha contada. 15 crianças no culto. Para a glória e louvor do nome de Deus. Pode a igreja ficar de pé. Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. O número de crianças está aumentando aí, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Você quer casar? Gere mais. Olha o irmão Tiago e a irmã Luciana ali, ó, sorridente. Eita. Se prepare, irmã Larissa, vai perder o posto. Cadê ela? Jesus faz milagre. Jesus faz, não tem jeito não. Você imagina o velho Abraão e a velha Sara, 100 anos de idade, 90 anos de idade, e o povo comentando, rapaz, quem diria, hein? A gente pensou que nem era mais ficando para a titia, já era ficando para a vovó. Ela está grávida, está gerando. Quem diria? Virou até um ditado na Mesopotâmia na época, no meio dos arameus. Quem diria que Sara seria mãe? 90 anos de idade. Então ele faz, ele tem poder, ele faz qualquer coisa. Ele faz. Ele faz, ele é fiel. Quem diria que Rebeca iria gerar? Estéril. Ana, estéril. E todas abraçaram filhos que elas mesmas geraram no seu ventre para a glória e louvor de Deus. Jesus é maravilhoso, ele faz. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Continue orando por nós, por essa obra. Ore por essa igreja. Aleluia. Por esse rebanho, por essas crianças. Ore pela mocidade. Outro também esqueci, o líder de mocidade, o irmão Tiago, tá, irmãos? Ele não está conosco nesta noite, pois ele está trabalhando. Estou trabalhando. Mandou fotos, vídeos, né, algumas carretas de alimento, tá? Cestas básicas aí, prefeitura no comando.
para entregar para a população que está sendo afetada por essa cheia que está acontecendo. Muita garrafa de água mineral também, e tudo isso vai ser entregue a essas comunidades aí na margem do Rio Madeira, pessoas que estão aí sofrendo nesse momento de enchente, e é nosso dever orar por eles. Ore por essas famílias. Recentemente também lá na Ásia teve um tremor de terra muito forte, prédios inteiros caíram, milhares de pessoas, muitas vidas perdidas e milhares de pessoas desabrigadas, muitos desaparecidos. Está aí, eu acho que está com 10 dias no Mianmar e na Tailândia aconteceu esse terremoto. São milhares de vidas e famílias prejudicadas. Bairros inteiros, eu vi os vídeos, bairros inteiros queimados, vilarejo inteiro tombou, prédios, um vilarejo lá de 1800 anos, totalmente destruído. Entendeu? Então olhem por essas vidas. São prenúncio do retorno de Jesus. E até que ele volte, nós, a igreja, vamos permanecer ganhando almas para o reino do céu, orando para que as vidas sejam salvas no nome de Jesus. Levante a tua mão. Levante a mão. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, papai. Esse culto é um culto emblemático, é um culto onde te ofertamos o nosso louvor e te agradecemos também, papai, porque o Senhor tem nos preservado nesta terra. O Senhor tem nos dado o privilégio, ó Pai querido, aleluia, de servir-te nesta terra, para que possamos passar para a eternidade na tua presença. Guarda a nossa fé, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e a nossa família. Livra, Senhor amado, os nossos parentes e familiares do mal. Sê conosco cada dia mais e nos abençoa em tudo por tudo. Pai, eu te peço que esta semana que estamos iniciando seja uma semana de surpresa, surpresa boa, uma semana de paz, de tranquilidade, e que nada nesta vida e ninguém nesse mundo, aleluia, venha nos furtar o direito de estarmos na ceia do Senhor, celebrando e relembrando a tua morte até que o Senhor venha. Oramos e apresentamos os nossos irmãos que nesta noite não puderam estar conosco. Cobre-os com teu sangue, livra-os de todos os males e os abençoa também, assim como nós recebemos a tua bênção, que os nossos irmãos recebam lá a mesma bênção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem pode, diga amém. Antes de ministrar a bênção apostólica, alguém no nosso meio que queira aceitar Jesus, reconciliar com Ele, entregar a tua vida para Jesus? Vem cá, amigo. Vamos orar por nosso irmão. Vem aqui. Vem. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Vamos encerrar o culto sem antes orarmos por essa vida que é de suma importância ao nosso sumo sacerdote Jesus e para nós, a igreja também. Amém? Mais alguém no nosso meio? A oportunidade é essa, é agora. Não deixe para amanhã, não. É agora. O sumo sacerdote está aqui no nosso meio e não devemos ter medo de nos achegarmos à presença dele. Amém? Aleluia. Levante as mãos. Vamos orar por essa vida que quebrantada está aqui diante do altar aos pés de Cristo. Pai, para a glória e louvor do teu nome, oramos ao Senhor te apresentando esta vida que veio aqui esta noite, aleluia, e toma essa decisão, esse renovo, essa aliança, Senhor amado, renovada. Confirma o teu milagre, a tua bênção, que o nome dela seja escrito no livro da vida, selado com teu sangue para o grande dia do arrebatamento da igreja. Ajuda ela, dá força, ajuda sim, Jesus, e fortalece. Livra, Senhor amado, do engano do inimigo, livra a natureza, dá o teu Espírito Santo, Senhor amado, para esta vida. Alegra esse coração e fortalece. Confirma a tua bênção, a tua bondade, e eu te peço, ó Pai, preserva para o grande dia do arrebatamento, e junto com toda a igreja possa reinar com Cristo na eternidade. Oramos no nome de Jesus, nos alegramos no nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém. Amém. Vem aqui algumas irmãs, dê um abraço dela, bem-vindo. No nome de Jesus, seja bem-vinda. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso e Ele é fiel. Jesus é maravilhoso, Jesus é fiel.
ore por essa vida. Qual é o seu nome? Raiele, nossa irmã Raiele. Ore por ela, para que ela permaneça firme na pessoa bendita e genuína de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas que louve e adora Jesus. Está encerrado, aleluia. Venha à frente e receber a ministração com óleo sobre a sua cabeça.